1º de setembro de 1939, duas decisões cruciais foram tomadas, alterando a trajetória da Segunda Guerra Mundial. Uma deflagrou a guerra, a outra extinguiria. Ao amanhecer, Adolf Hitler lançou sua Wehrmacht sobre a Polônia, enquanto tanques alemães avançavam e bombardeiros da Luftwaffe lançavam uma sombra sobre a região, mergulhando a Europa em seu segundo conflito global em uma única geração. Em contraste, horas depois, a vários fusos horários de distância, o presidente Franklin Roosevelt fez uma declaração discreta. Ele havia escolhido um novo chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos. A escolha foi inesperada para muitos, o general George Catlett Marshall. Essa seleção superou a de 33 generais mais antigos, oficiais que haviam servido por mais tempo e que tecnicamente eram seus superiores, considerando o cargo como seu por direito, devido ao tempo de serviço. O major-general Hugh Drum, o favorito para o cargo, ocupava quase todos os postos de destaque do exército abaixo do de chefe do Estado-Maior. A partir de 1930, seus defensores foram repetidamente surpreendidos. Seus pares ficaram furiosos. Marshall, pouco reconhecido fora dos círculos militares, havia servido predominantemente em funções administrativas, concentrando-se na elaboração de estratégias operacionais e na gestão logística. Ele não tinha experiência direta em comando de combate. Aos 58 anos, havia sido promovido a brigadeiro-general apenas 3 anos antes. No entanto, Roosevelt percebeu algo que outros ignoraram. Marshall prezava a integridade. Ele discordava abertamente do poder quando necessário. Abster-se de manobras políticas. Durante uma reunião com o presidente, Roosevelt perguntou a Marshall sobre sua posição em relação a uma proposta. Marshall respondeu negativamente, citando razões para sua oposição. Os assessores de Roosevelt ficaram chocados. Não se desafia o presidente dessa maneira, pensaram eles. Marshall permaneceu imperturbável. Ele não estava ali para reforçar as crenças de Roosevelt, estava ali para esclarecê-lo. Apesar disso, ou talvez por causa disso, Roosevelt escolheu Marshall. Em 1º de setembro de 1939, Marshall assumiu seu novo cargo, herdando um exército que mal merecia reconhecimento. O exército dos Estados Unidos ocupava a 19ª posição no ranking mundial, com menos efetivo que Portugal e apenas um pouco mais que a Bulgária, totalizando 190.000 homens. O Departamento de Polícia da cidade de Nova York ostentava um número maior de policiais do que todo o corpo de fuzileiros navais dos EUA. Restos de equipamentos da Primeira Guerra Mundial entulhavam os depósitos, enquanto fuzis eram escassos e tanques poucos. Durante exercícios recentes, os soldados treinaram com réplicas de madeira de fuzis e caminhões com a inscrição tanque. Em essência, era uma força desprovida de poder real, como observou um analista, só ossos sem músculos. Diante dessa força esquelética, Marshall vislumbrou um desafio insuperável. A Europa parecia destinada à guerra e, inevitavelmente, os Estados Unidos seguiriam o mesmo caminho. Quando o conflito chegasse ao território americano, exigiria um aumento de 10 vezes no número de militares, para aproximadamente 2 milhões de soldados. Talvez fossem necessários mais soldados para se envolverem em uma guerra mecanizada contra a Wehrmacht, um exército que ainda estava por ser formado. Entre Marshall e seu exército, havia inúmeros oficiais incapazes de comandá-lo. Sua incapacidade de liderar não se devia à deslealdade ou covardia, mas sim à idade, ao cansaço e à obsolescência. O exército operava sob um sistema de antiguidade que priorizava o tempo e o serviço para a promoção em vez da capacidade. A ascensão não se baseava na habilidade, mas na paciência, já que os oficiais podiam passar décadas em patentes inferiores. Capitães podiam servir por 15 anos, majores por 20 anos. Regimentos eram frequentemente liderados por coronéis na casa dos 60 anos que lutavam para acompanhar o ritmo. O próprio Marshall era coronel durante a Primeira Guerra Mundial, sendo rebaixado a capitão posteriormente. Ele só voltou a ser coronel após mais 15 anos. Em 1939, mais de 1.000 oficiais com a idade e a experiência adequadas para tenente-coronel ainda detinham a patente de capitão. Eles não estavam estagnados por incompetência. Em vez disso, estavam presos porque o sistema se recusava a promover com base na habilidade, optando, em vez disso, por uma longa espera. Entre eles, havia oficiais excelentes, outros medianos e muitos que já haviam passado do auge. Na casa dos 50 e 60 anos, rígidos em pensamento, haviam sido treinados para lutar em batalhas do passado. Estavam familiarizados com cargas de cavalaria e guerra de trincheiras, mas não com blitzkrieg e operações combinadas. Não compreendiam que a guerra havia sofrido uma transformação radical. A Alemanha havia demonstrado recentemente o que a guerra contemporânea implicava.
A Polônia foi invadida em 4 semanas, tanques romperam as linhas defensivas, bombardeiros de mergulho dizimaram colunas de suprimentos, a infantaria lutou para acompanhar o ritmo e a cavalaria foi aniquilada. Tudo o que os oficiais idosos conheciam era antiquado. Marshall foi incumbido de criar um exército capaz de travar esse novo tipo de guerra. Um mês após assumir o comando, em outubro de 1939, Marshall dirigiu-se francamente à sua equipe. Os atuais generais de linha são, em sua maioria, muito velhos para liderar tropas em batalha sob a intensa pressão da guerra moderna. A maioria deles adere a processos de pensamento antiquados e é incapaz de se adaptar aos novos desafios que poderiam encontrar caso nos engajássemos no conflito originado na Europa. Ele se referia ao seu próprio corpo de oficiais, homens com quem lutara lado a lado, homens que dedicaram suas vidas ao exército, homens que seriam aniquilados pela guerra contemporânea. Marshall achava desagradável expressar isso, mas sentia que era necessário que o Congresso e Roosevelt compreendessem essa realidade. Se o exército entrasse em guerra sob seu comando atual, sofreria uma derrota. Marshall tinha uma estratégia. Ele vinha compilando dados há anos. Em sua função como comandante assistente na Escola de Infantaria de Fort Benning, observou inúmeros jovens oficiais em treinamento. Anotava quem demonstrava potencial, quem pensava de forma inovadora, quem permanecia calmo sob pressão, quem liderava com eficácia. Conta-se que ele mantinha um pequeno caderno preto com os nomes dos oficiais em quem confiava. Existisse ou não um caderno físico como esse, Marshall sem dúvida mantinha registros mentais. Ele reconheceu a habilidade dos oficiais militares, mas teve dificuldades em colocá-los em posições de comando. Em maio de 1940, a Alemanha iniciou uma ofensiva contra a França, rompendo as defesas francesas nas Ardenas, uma região anteriormente considerada intransponível. Os tanques alemães rapidamente alcançaram a costa. Apesar da defesa bem-sucedida da França durante 4 anos na Primeira Guerra Mundial, ela desmoronou em 6 semanas, com os britânicos escapando por pouco em Dunkerque. O aparentemente invencível exército alemão parecia imparável. O Congresso então levou em consideração os alertas de Marshall sobre a preparação necessária. Como resultado, a segunda Lei de Dotação Suplementar de 1940 foi aprovada, escondendo em suas disposições uma mudança significativa. A antiguidade não seria mais o único fator para promoção. Em vez disso, os oficiais agora poderiam ser promovidos com base em habilidade, desempenho e competência. Marshall implementou rapidamente essa mudança, criando o que mais tarde ficou conhecido como Conselho de Promoção ou Conselho de Remoção. Um grupo de 6 ex-generais, liderados pelo general Mallenkrieg, que anteriormente ocupava o cargo de chefe do Estado-Maior antes de Marshall, foi designado para avaliar o desempenho de oficiais militares mais experientes. Seu foco principal eram os coronéis próximos da aposentadoria, na faixa dos 60 anos. O objetivo era identificar aqueles que poderiam suportar as exigências físicas do comando em combate e eliminar aqueles que não conseguiriam. A diretriz de Marshall para a comissão de revisão era clara: os tempos críticos são agora, apenas o desempenho atual importa. Registros anteriores em tempos de paz eram insignificantes. Condecorações conquistadas 2 décadas atrás não tinham valor. Apenas uma pergunta importava: este oficial consegue liderar homens em combate com eficácia sob a imensa pressão da guerra mecanizada moderna? A comissão de revisão executou sua tarefa com rapidez. Nos primeiros 6 meses, exonerou 195 oficiais, de capitães a coronéis. Militares de longa data foram inesperadamente forçados à aposentadoria ou dispensados do serviço ativo. Ao final, mais de 500 coronéis foram expulsos do serviço. No total, mais de 1.000 oficiais foram afetados por essa revisão. Alguns dos camaradas de Marshall eram homens com quem ele havia servido por longos períodos. No entanto, esse fato não tinha importância. O exército precisava de comandantes capazes de conduzir o conflito iminente e não o que havia terminado. Os críticos acusaram Marshall de se desfazer da elite intelectual do exército. Protestos surgiram de grupos de veteranos. Certos oficiais argumentaram que se tratava de uma purga, uma demissão injustificada de soldados dedicados. Marshall optou por ignorar essas críticas e continuou removendo os oficiais inadequados para as tarefas em questão. Nem todos foram demitidos. O coronel George Patton, de 54 anos e considerado de alto risco, demonstrou a energia e a ambição de um homem com metade da sua idade. O conselho reconheceu seu preparo físico, sua perspicácia tática e sua mentalidade agressiva. Como resultado, Patton foi poupado. Oficiais como ele também foram poupados. O conselho não estava eliminando oficiais com base na idade. Em vez disso, estava eliminando aqueles incapazes de se adaptar, aprender ou liderar na guerra moderna. Marshall apostou tudo nessa purga.
Em 1941, Marshall estava incerto se sua reestruturação do exército havia sido um erro ou uma salvação. Se os oficiais que ele havia dispensado fossem competentes, ele seria lembrado como um desmantelador do exército antes de um julgamento crucial. Se estivesse certo, salvaria milhares de vidas americanas. Não havia meio termo. Naquele verão, Marshall descobriria se sua aposta havia dado certo. Em junho de 1941, o exército havia chegado a quase 1 milhão de homens. O primeiro recrutamento em tempos de paz na história dos EUA trouxe um grande número de recrutas. As unidades da Guarda Nacional foram federalizadas e campos de treinamento se espalharam pelo sul, expandindo-se mensalmente. No entanto, a mera quantidade não garantia proficiência. Marshall tinha soldados, o que ele precisava era avaliar as habilidades de liderança de seus oficiais. O tenente-general Leslie Messenier sugeriu uma estratégia: jogos de guerra, exercícios de campo em grande escala que imitavam condições reais de combate, testando doutrinas, equipamentos e, crucialmente, os oficiais. Submeta essas operações a testes de estresse. Determine as capacidades de liderança. Observe as falhas. 3 exercícios significativos foram organizados: operações no Tennessee em junho, operações na Louisiana em setembro e operações na Carolina em novembro. Os exercícios na Louisiana seriam os mais extensos. Aproximadamente 500 soldados participaram, um número superior ao total do exército 2 anos antes. Havia também 50 veículos, tanto de rodas quanto de esteiras, e 32 cavalos devido ao uso contínuo da cavalaria. Os combates se estenderam pela Louisiana e pelo leste do Texas durante 3 semanas, com 2 exércitos disputando o controle do vale do rio Mississippi. Marshall instruiu Messenier sobre suas expectativas. Quero que os erros sejam cometidos na Louisiana, não no exterior na Europa. E a única maneira de alcançar isso é por meio de testes. Se falhar, identifique o que é necessário para o sucesso. Esses exercícios não foram planejados, dando aos comandantes a liberdade de elaborar estratégias e agir como achassem melhor. Na simulação, foram realizadas avaliações de desempenho. O exército obteve informações valiosas com o desenrolar dos eventos. Enquanto isso, Marshall observou seu corpo de oficiais em circunstâncias reais de combate pela primeira vez. O tenente-general Ben Lear liderava o Exército Vermelho, representando Kansas, Oklahoma, Texas, Missouri e Kentucky. Ele era um disciplinador rigoroso, conhecido por seu temperamento e natureza abrasiva, embora suas tropas não gostassem particularmente de servir sob seu comando devido à sua competência. Por outro lado, o tenente-general Walter Krieger comandava o Exército Azul, abrangendo Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Tennessee. Ele era severo, exigente, mas justo. Conhecido como um dos oficiais mais instruídos e perspicazes do Exército, ele estava em excelente condição física aos 62 anos e rapidamente compreendeu o potencial da guerra blindada. O exercício começou em 15 de setembro de 1941 e logo ficou evidente que esta não era uma sessão de treinamento comum, a escala era sem precedentes. Cidades inteiras se viram imersas em operações militares. Os soldados montaram acampamento em campos abertos, clareiras à beira da estrada e onde quer que houvesse espaço disponível. Colunas de logística se estendiam por vários quilômetros. Os sistemas de comunicação aprimorados em exercícios anteriores ficaram sobrecarregados. Desta vez, os comandantes superiores precisavam estar perto da linha de frente. O marechal exigiu isso, pois não queria comandar de um quartel-general distante, isolado atrás das linhas inimigas. O coronel George Patton supervisionava a 2ª Divisão Blindada. Desdobrado para o Exército Azul de Krieger, o que se seguiu se tornaria história famosa. Na segunda fase da operação, o Exército Azul recebeu instruções para atacar Shreveport, defendida pelas Forças Vermelhas de Lear. O Exército Vermelho tinha posições fortificadas, defesas preparadas e unidades antitanque posicionadas. Um ataque direto seria caro e demorado. Patton não optou por um ataque convencional. Em vez disso, ele ordenou que sua divisão blindada realizasse uma manobra abrangente que se estendeu por aproximadamente 480 quilômetros. Eles avançaram pelo leste do Texas em uma enorme e audaciosa manobra de flanqueamento ao redor das posições do Exército Vermelho. Ele comprou cada galão de gasolina em todos os postos de serviço do leste do Texas para manter seus veículos abastecidos. Suas equipes de inteligência tomaram uma parte do aeródromo de Barksdale, interrompendo o apoio aéreo do Exército Vermelho durante o exercício. À medida que os tanques de Patton avançavam em direção a Shreveport pelo norte e as unidades de infantaria e cavalaria atacavam pelo sul, o Exército Vermelho se viu encurralado. Em 28 de setembro, às vésperas da decisiva Batalha de Shreveport, o comando interveio e encerrou o exercício. O Exército Azul havia derrotado decisivamente as Forças Vermelhas. O exercício militar terminou.
Marshall e MC Nier estiveram presentes durante todo o período. Eles registraram continuamente suas observações. Quais oficiais tiveram um bom desempenho? Quem vacilou? Quem demonstrou engenhosidade? Quem sucumbiu à pressão? O coronel Dwight Eisenhower serviu como chefe de gabinete do Terceiro Exército de Kruger. O planejamento de Eisenhower era meticuloso, sua execução precisa. Ele administrou operações em vastas distâncias, envolvendo inúmeras divisões. Jornalistas rapidamente identificaram Eisenhower em meio aos exercícios. O repórter da CBS, Eric Severide, afirmou que ele demonstrou uma clareza superior à dos demais. O proeminente jornalista Drew Pearson declarou que Eisenhower orquestrou e implementou a estratégia que levou à retirada do Segundo Exército de Lear. Ele era admirado por seu intelecto incisivo aliado a uma energia notável, acrescentou Pearson. Em tempos de paz, sob o sistema de antiguidade anterior, Eisenhower poderia ter permanecido como tenente-coronel por mais 10 anos. Marshall o destacou. Da mesma forma, o tenente-coronel Omar Bradley e o tenente-coronel Mark Clark demonstraram desempenho excepcional na Louisiana. Clark exibiu impressionante perspicácia tática ao planejar todo o exercício com um mapa rodoviário de um posto de gasolina. O coronel Joseph Vinegar Gio Stilwell liderou uma coluna de tanques em ritmo acelerado, utilizando táticas de blitzkrieg durante manobras no início de 1940. Esses oficiais, diferentemente dos generais de alta patente que desempenharam papéis de destaque 2 anos antes, não eram as figuras habituais à frente do exército. Oficiais mais jovens, muitos ainda com a patente de coronel, com uma compreensão intuitiva da guerra contemporânea, lideravam esse grupo. Eles entendiam o que os líderes estabelecidos não conseguiam. Velocidade, manobrabilidade e operações combinadas eram cruciais. Os exercícios na Louisiana validaram a decisão de Marshall de eliminar o pessoal obsoleto. Esses oficiais remanescentes, juntamente com os mais jovens que surgiam, poderiam conduzir eficazmente o conflito iminente. Os exercícios também revelaram problemas. Os sistemas de comunicação precisavam ser aprimorados, as estratégias antitanque necessitavam de ajustes e as redes de suprimentos cederam sob a pressão. A infantaria teve dificuldades para acompanhar as unidades blindadas, enquanto algumas unidades foram forçadas a abandonar seus cavalos exaustos no campo de batalha. O reconhecimento mecanizado provou ser superior à cavalaria, já que as divisões que optaram por unidades mecanizadas prevaleceram consistentemente. Marshall levou essas lições a sério. Ele queria que os erros fossem cometidos na Louisiana e não em combate real. O exército aprenderia com seus erros, se adaptaria e se prepararia de acordo. Em 7 de dezembro de 1941, 2 meses após o término das manobras na Louisiana, aviões japoneses atacaram Pearl Harbor, levando os Estados Unidos à guerra. O exército que Marshall vinha desenvolvendo enfrentaria um verdadeiro teste. Os oficiais que ele havia expulsado não liderariam as tropas americanas em batalha. Em vez disso, aqueles que ele havia promovido e reconhecido assumiriam o comando. Os eventos que se seguiram validaram a necessidade de sua purga. Eisenhower, que havia deixado uma impressão marcante na Louisiana como tenente-coronel, foi promovido a general de brigada em outubro de 1941, logo após as manobras. Marshall logo transferiu para Washington para chefiar as operações do exército. No final de 1942, Eisenhower liderava todas as forças dos Estados Unidos na Europa. Ele planejou e executou a Operação Tocha, a invasão do norte da África, mais tarde a Operação Husky na Sicília, depois a Operação Overlord do dia D, a maior operação militar da história. Em menos de 5 anos, Eisenhower ascendeu de tenente-coronel a general de 5 estrelas, comandando milhões de soldados. Sob o sistema de antiguidade anterior, a ascensão de Eisenhower teria sido atrasada devido à aposentadoria de coronéis acima dele, o que poderia ter impedido sua promoção a general até 1945, tarde demais para assumir funções de comando significativas. No entanto, a política de expurgo de Marshall facilitou a mudança, tornando a capacidade, o desempenho e os resultados fatores decisivos. Essa mudança impulsionou Bradley de tenente-coronel a comandante das forças americanas na Normandia, Patton, um sobrevivente do expurgo e um exemplo de excelência na Louisiana, ao comando do Terceiro Exército e a um general temido pelos alemães. Stilwell comandou as forças aliadas na Birmânia e na China. Clark liderou o 5º Exército na Itália. Todas essas promoções foram graças à disposição de Marshall em reformular o antigo sistema e promover com base no mérito. Apenas 12 dias após Pearl Harbor, o almirante Usman Kimmel e o tenente-general Walter Short foram destituídos de seus postos no Pacífico. Eles haviam falhado e o major-general Frederick Martin, comandante da Força Aérea de Short, também foi exonerado do cargo.
Ao assumir o comando das operações da Força Aérea do Exército no Pacífico em meados de 1942, o tenente-general George Kenney rapidamente demitiu 5 generais que considerava ineficazes, juntamente com 40 coronéis e tenentes-coronéis. O sistema Marshall foi então implementado. Se você não conseguisse entregar resultados, era demitido. Acredita-se que Marshall tenha removido pelo menos 600 oficiais antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, com centenas mais seguindo o mesmo caminho durante a própria guerra. Essa purga foi contínua. Sempre que um oficial apresentava um desempenho insatisfatório, Marshall o substituía. Como resultado, o corpo de oficiais do Exército tornou-se implacavelmente baseado no mérito. O sistema de promoção temporária oferecia ascensão ilimitada para aqueles que se destacavam e demissão imediata para aqueles que não o faziam. Embora os críticos possam rotular Marshall como severo ou brutal, os números falam por si. Quando Marshall assumiu o cargo de chefe do Estado-Maior em 1939, o Exército dos Estados Unidos tinha 190.000 soldados. Em 1945, esse número havia crescido para 8,3 milhões. Esse exército expandido subjugou com sucesso tanto a Alemanha nazista quanto o Japão imperial. Em diversas regiões, incluindo o norte da África, Itália, França, Bélgica, Alemanha, Filipinas e inúmeras ilhas do Pacífico, o exército britânico entrou em combate e, por fim, saiu vitorioso. Seu triunfo se deveu à flexibilidade, à capacidade de inovação e à resiliência demonstradas por seus líderes em circunstâncias adversas. Líderes que Marshall reconheceu, promoveu e em quem confiou poder. Ao término da guerra, os líderes militares britânicos se referiram a Marshall como o arquiteto e construtor do maior e mais poderoso exército da história americana. Winston Churchill o chamou de orquestrador da vitória. Bernard Baruch o apelidou de o primeiro estrategista global. O presidente Harry Truman afirmou que Marshall foi o homem que venceu a guerra. A reformulação promovida por Marshall não se deu pela remoção de oficiais incompetentes, embora ele o tenha feito, nem pela promoção de oficiais excepcionalmente talentosos, mas sim porque Marshall compreendeu uma verdade fundamental sobre a guerra. As ferramentas mudam, as estratégias se adaptam e a tecnologia progride. Um exército que se recusa a evoluir perece, enquanto um corpo de oficiais que prioriza a antiguidade em detrimento da capacidade sofre a derrota. A Alemanha demonstrou isso em 1939 e 1940. Eles revolucionaram a guerra através da Blitzkrieg, empregando velocidade, surpresa e forças combinadas. Em poucas semanas, a Polônia e a França foram conquistadas. As estratégias tradicionais provaram-se ineficazes. Os comandantes que não compreenderam isso, que não conseguiram se adaptar e aprender, tornaram-se um fardo em vez de uma ferramenta útil. Marshall previu isso com clareza. Ele havia testemunhado oficiais americanos lutando com táticas obsoletas e estratégias deficientes durante a Primeira Guerra Mundial, resultando em inúmeras baixas devido à falta de compreensão da guerra moderna por parte dos líderes. Determinado a evitar que tal recorrência se repetisse, ele empreendeu uma expurgação removendo, promovendo e reconstruindo um corpo de oficiais capaz de travar a guerra em questão, não aquela que desejavam. As manobras na Louisiana serviram como seu campo de testes um lugar onde a teoria colidia com a prática. Os planos confrontavam a realidade e os oficiais demonstravam sua coragem sob pressão. Alguns prosperaram, outros fracassaram. Marshall observou todos meticulosamente, promovendo aqueles que se destacaram ao comando de exércitos. Oficiais em dificuldades foram transferidos para funções não combatentes ou cargos administrativos, poupando a vida de soldados durante a guerra. Foi uma medida drástica, mas essencial, que acabou por garantir a vitória. Após a guerra, Marshall permaneceu na ativa e assumiu o cargo de secretário de Estado sob o governo do presidente Truman. Em 1947, apresentou o Programa de Recuperação Europeia, mais tarde conhecido como Plano Marshall, um programa fundamental para a reconstrução da economia da Europa Ocidental. Essa estabilidade econômica permitiu que as democracias se mantivessem e conteve a expansão soviética. Por essa contribuição, Marshall recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1953, tornando-se o único general do exército a receber tal honraria. No entanto, seu legado mais significativo não é o Plano Marshall, mas sim o Sistema Marshall. Esse sistema priorizava o preenchimento de cargos de liderança com indivíduos competentes em vez daqueles que haviam esperado mais tempo, enfatizando a capacidade em detrimento da antiguidade e os resultados em detrimento do tempo de serviço.
A longevidade de uma organização depende da sua capacidade de eliminar funcionários ineficientes e promover os competentes. A lição transmitida por Marshall em 1939 permanece válida hoje. As organizações estão sujeitas a transformações contínuas. A tecnologia avança, as técnicas se refinam, as ameaças se metamorfoseiam. Líderes que se destacaram em circunstâncias passadas podem não ser adequados para os desafios contemporâneos. O dilema é claro: adaptar-se ou perecer, avançar por mérito ou sofrer com a obsolescência. Marshall optou pela escolha difícil. Ele expurgou, promoveu e reconstruiu. E quando o desafio mais formidável surgiu, o exército que ele cultivou estava preparado. Os oficiais que ele selecionou venceram a guerra. Em todos os conflitos, em todas as campanhas, em todos os teatros de operações, da Normandia ao Reno, do norte da África a Berlim, de Guadalcanal à Baía de Tóquio, as forças americanas triunfaram porque Marshall teve a coragem de descartar líderes que não conseguiam comandar e promover aqueles que conseguiam. Em 1º de setembro de 1939, Roosevelt tomou uma decisão que surpreendeu a elite do exército. Roosevelt escolheu um oficial, George Marshall, classificado 33 posições abaixo na lista de antiguidade. Esse oficial não tinha experiência em liderar tropas em combate e era praticamente desconhecido para muitos. No entanto, Marshall demonstrou, ao longo dos 6 anos seguintes, que o mérito supera a antiguidade, as habilidades transcendem as credenciais e a disposição para a mudança pode significar a vida ou a morte para uma organização. A reforma do exército promovida por Marshall o salvou. Ela cultivou o corpo de oficiais que triunfou na Segunda Guerra Mundial. Estabeleceu princípios que continuam a influenciar a liderança militar. Por fim, reforçou a ideia de que uma escolha crucial que um líder pode fazer é decidir quem deve deixar de liderar.